201. Aspas. Porém, o monoteísmo esotérico do Egito não saíra nunca para fora dos santuários, e a ciência sagrada dos egípcios constituíra sempre o privilégio de uma reduzida minoria. Dois povos de um gênio oposto vieram aos seus santuários acender os seus fachos de raios diversos, com os quais um ilumina as profundezas dos céus, o outro esclarece e transfigura a terra. Esses povos são Israel e a Grécia. Fecha aspas. Grandes iniciados. Em tudo isso há muito que discernir e, discernindo, conceituar, porque os mais remotos conceitos sempre foram estabelecidos por efeito do profetismo prático, da revelação, da comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas. Como depois do desaparecimento da Atlântida, o mundo antigo ficou reduzido na parte conhecida aos países do Oriente Médio, ali fazem questão os historiadores de fundamentar os alicerces do conhecimento esotérico. E o Egito passa como sendo o país tradicional do esoterismo. Entretanto, para além dos Hermes e dos Zoroastros, mesmo de Apolo e do consequente Orfeu, os povos Ixos, a raiz de Israel, já eram povos que apresentavam criaturas dotadas de faculdades proféticas ou medianímicas. E isto é muito fácil de ser constatado, pelo menos documentariamente, porque o patriarcado hebreu começou com as ordens dadas pelos anjos, espíritos ou almas. E quando falamos em patriarcado hebreu, não estamos falando em Abrão, Isaque e Jacó, mas naqueles que se estenderam muito para além do dilúvio, como a história bíblica e outros documentos arqueológicos o demonstram. Enfim, a ciência esotérica começou com o aparecimento dos primeiros enviados e com a comunicação dos primeiros anjos, espíritos ou almas. Qualquer pessoa poderá fazer ideia de quando tenham aparecido os primeiros enviados, considerando que a falange adâmica veio para a Terra há uns 480 mil anos antes de Cristo. Ali foi que os filhos de Eva, da raça primitiva, começaram apresentando caracteres marcados por um certo cunho de melhoria em geral, tendo dentre eles nascido os primeiros servidores mediúnicos de mais importância. De mais importância, porque de menos importância já os havia na raça mãe, ou mãe das raças, que assim Eva quer dizer. A comunicabilidade dos espíritos é o que há de mais elementar, e saiba quem quiser, se os animais inferiores tivessem como provar, eles provariam a vidência dos espíritos similares e outros. É inteiramente problemático dizer tal coisa do Egito ou de sua ciência secreta, mas é verdade ordinária dizer que a ciência secreta egípcia teve uma origem e que essa origem nunca foi menos do que a profética ou mediúnica. A prova disso reside aqui, estando ao dispor do estudo de quem bem queira estudar. Todas as iniciações esotéricas foram de cunho mediúnico, tiveram base no contato com o mundo astral, e como o mundo astral não se rege pelos conchavismos humanos, eis a razão de serem certas verdades gloriosas escondidas aos que se acreditam grandes, para serem reveladas aos pequeninos, como afirmou o Cristo. Cumpre aqui, pelas mesmas razões histórico-proféticas, assinalar o Espiritismo como súmula das revelações, tendo suas raízes multimilenárias fincadas no profetismo histórico, devendo este ser considerado quase que insondável, por falta de registros materiais, de documentação. Se houver entendimento, então será fácil conceber que a revelação é documento por si mesmo vivo, acima de bíblias e de documentos quaisquer. Tanto assim que, na antiguidade, por palavra de Deus se entendia a revelação e não livros adulteráveis e de fato adulterados. Se fossem queimados todos os livros da terra,
Poderia alguém fazer com que não nascessem médiuns e proibir que os espíritos se comunicassem? Por acaso o sagrado livro da vida, ou de Deus, é menor do que o dos homens? Porque o seu livro é o cosmo. Ou conhece alguém no século XX da era cristã, com todos os seus sábios materiais, que tenham mais certeza e fé do que o remotíssimo patriarcado? É ou não certo que, falando muita gente agora nos patriarcas e profetas, nada mais essa muita gente sabe fazer do que blasfemar contra o sagrado instituto da revelação, chamado por Jesus o ministério do Espírito Santo? Nunca será demais, portanto, recomendar menos formalismos e um pouco mais de essência. E também cuidar muito mais das coisas do espírito, porque o reino da matéria ou do mundo forçosamente passará com a evolução do espírito. Os dois reinos contrapõem-se, sendo normal que o reinado da plenitude espiritual é o que vigorará na esfera crística. Ninguém se iluda, portanto, com a matéria, porque a sua existência é móvel, assim como a sua função, assim como a sua utilização. 202. Aspas. A ciência dos sacerdotes caldeus era profunda, mas menos pura, menos elevada e menos eficaz do que a dos sacerdotes egípcios. Fecha aspas. Grandes iniciados. Não querendo discutir aqui as tendências, pois os caldeus tenderam mais para outros ramos, enquanto os egípcios tenderam sempre muito mais para as coisas do espírito. Os caldeus ligaram-se mais às coisas astrológicas e astronômicas, havendo da parte dos egípcios mais afeição à espiritualidade. Os primeiros devotados a formas e números, os segundos a fenomenologia agora dita mediúnica. Entretanto, de modo genérico, com mais ou menos caldeus e egípcios, a espiritualidade é sempre mais, muito mais, razão porque os egípcios tinham uma ciência esotérica bastante mais avançada do que os caldeus, e cumpre assinalar a importância da coisa em si, na verdade essencial, que reside em cada filho de Deus, na terra ou no infinito, agora ou na eternidade, porque são muitos os que se acreditam espiritualistas pelo fato de andarem repetindo palavras, acreditando em cabalismos, depositando confiança nos outros e vivendo como se fossem duendes ou meros reflexos de segundos e terceiros. O reino do céu, cada qual o tem em si. O saber e a virtude não foram e nunca serão propriedade privada de quem quer que seja. A moral, o amor e a revelação, bases da excelsa doutrina, nunca ficarão velhas ou novas, nacionais ou estrangeiras, porque pertencem ao infinito e à eternidade. Tais fatores são intrínsecos ao chamado Criador e à chamada criação. O dever de autocristificação pertence a cada filho de Deus, sem acepção de tempo e de local. 203. Aspas. Sacerdotes caldeus e egípcios, fecha aspas, grandes iniciados. Pedimos ao leitor o favor de não fazer confusão, porque aqueles antigos sacerdotes não eram como os padres dogmáticos, idólatras e mercenários de agora. Aqueles eram iniciados na ciência dos mistérios, sabiam das verdades mediúnicas e usavam-nas, embora de modo oculto. Os padres modernos falam em Deus, na verdade e no Cristo, a fim de poderem mercadejar e blasfemar contra o profetismo, contra a alma da verdade, que vive em processo de revelação. É estultice a falar em verdade revelada, porquanto a revelação ficou sendo o fundamento da excelsa doutrina. Importa voltar ao Pentecoste, importa cultivar a revelação, assim como o faziam os apóstolos. Vide o capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A verdade não foi revelada, ela continua em ativa revelação.
204. Aspas. A religião universal da humanidade. Eis a verdadeira missão de Israel, que poucos judeus, exceto os seus maiores profetas, compreenderam. Fecha aspas. Grandes iniciados. Dentre o profetismo total ou histórico, o profetismo hebreu devia servir de alicerce ao profetismo cósmico de Jesus Cristo. Mas Israel não soube compreender o seu mais dileto rebento. Foi uma glória receber o Cristo planetário em seu seio, mas foi uma desgraça não saber compreendê-lo. Se Israel o tivesse compreendido, nenhuma Roma teria atraiçoado a doutrina excelsa. 205. Aspas. O Senhor Deus levantará dentre vós um profeta igual a mim, e todo aquele que lhe não der crédito será riscado do livro da vida. Fecha aspas. Moisés. Moisés foi o primeiro a realizar um batismo coletivo de espírito ou revelação, como se acha contido no livro de Números. Moisés iniciou a crença no monoteísmo, no Deus que é espírito e verdade, e que em espírito e verdade quer ser adorado, porque assim quer que venham seus filhos a ser. Os 10 mandamentos valem pelo Cristo vivo, porque o Cristo vivo ou divino molde veio para executar e não para derrogar a lei, de sorte que os 2 documentos valem em realidade um só documento, porque a lei é intelectual ou teórica, e o Cristo é a lei viva ou tornada exemplo. O profeta que devia vir, anunciado por Moisés, foi Jesus, o Cristo. Como o Cristo é modelo de lei vivida, fora do Cristo ninguém será harmônico ou sintônico com a ordem divina. Os clericalismos mercantilistas e corruptores não aceitam a profecia de Moisés sobre Jesus, porque pretendem transformar Jesus em Deus, contrariando a verdade para se fingirem de intermediários e continuarem a gozar de privilégios ao se entregarem à idolatria e à blasfêmia contra a revelação. Idolatria é tudo quanto está fora dos 3 sentidos da lei de Deus, que são a moral que harmoniza e dignifica, o amor que sublima e diviniza e a revelação que adverte, ilustra e consola. Porque dos 3 sentidos da lei é que derivam respeito ao saber e à virtude, para que o filho ame ao pai com toda a inteligência e com toda a força do coração. Fora disto, tudo são fingimentos, superstições e mercantilismos idólatras. 206. Aspas. Nisto, o profeta do Sinai manifestou uma largueza de vistas que ultrapassa de muitos destinos do seu povo. Fecha aspas. Grandes iniciados. Convém jamais esquecer o fato de haver o povo encarnado e o povo desencarnado, de todos os povos terem seus elementos de vanguarda, centro e retaguarda, e de, no curso dos tempos, como nos dias dos profetas, do Cristo e nos dias pósteros, terem os elementos de vanguarda voltado ao plano carnal, para irem somando na trilha profética os acontecimentos cíclico-históricos. Assim sendo, quem foram os profetas? Quem foram os apóstolos? Quem foram os vultos que andaram morrendo queimados nas fogueiras da Inquisição pelo fato de pretenderem evidenciar a revelação? Quem foram Wycliffe, Hus, Joana d'Arc, Lutero, Giordano Bruno e tantos outros soldados da verdade? Quem foram Kardec, Denis, Delane e o grande número de acompanhantes para que a restauração doutrinária surgisse no seio da humanidade? Nunca se deve julgar um povo pelos seus elementos fracassados. Nunca se deve julgar uma causa pelos seus passos embrionários. Nunca se deve negar a verdade, porque tem a ela de apresentar nos primórdios apenas o seu exterior. Israel simboliza a humanidade inteira, simboliza cada filho de Deus vindo das camadas inferiores da vida, da inconsciência espiritual, caindo e levantando,
porém lutando sempre por força de um supremo determinismo, para se erguer nos cimos gloriosos da autocristificação. 207. Aspas. Alma de aço, vontade de ferro, zombou das provas. Espírito matemático e universal desenvolveu uma força de gigante na compreensão e no manejo dos números sagrados, cujo simbolismo fecundo e cujas aplicações eram, então, quase infinitas. O seu espírito, desdenhoso das coisas que não passam de aparência e dos homens que passam como sombras, não respirava vontade senão dentro dos princípios imutáveis. Lá no alto, tranquila e seguramente dominava tudo, sem manifestar nem desejo, nem revolta, nem curiosidade. Fecha aspas, grandes iniciados. A realidade é que, para aquele que cresce no interior de si mesmo, se desabrocha para as verdades eternas, perfeitas e imutáveis, uma só termina sendo a razão de ser da vida, é viver para as verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Moisés tinha de ser assim, para colocar o povo de Israel naquele local onde Jesus teria, mais tarde, de se apresentar à humanidade. Marcaria o povo com a marca do monoteísmo, do Deus único e onipotente, em torno de cuja realidade viva os profetas iriam sustentando a tocha da revelação, até que Jesus viesse para torná-la universal ou pública. Quase 3.500 anos depois, podemos dizer que os altos e baixos do povo não fizeram fracassar os santos desígnios do Senhor. Basta que tenhamos o direito de assinalar o seguinte: a moral, o amor e a revelação marcaram a obra de Moisés. Isso mesmo Jesus Cristo viveu, tornando público no grandioso fenômeno do Pentecoste, longe de simulações, cleresias e comercialismos pagãos, e isso mesmo revive no Espiritismo, na restauração encabeçada por Elias, que foi Kardec, agindo sob o comando das falanges da verdade. Existem verdades sobre isso tudo, e em torno disso tudo, que feliz ou infelizmente, não podemos por ora cogitar em público. 208. Aspas. Como todos os fortes marcados para uma grande obra, Rossar-Sif não se submetia ao cego destino, sentindo que uma providência velava por ele e o conduzia à realização dos seus fins. Fecha aspas. Grandes iniciados. Os homens são semideuses, por serem filhos de Deus, devendo comandar o destino, não pensando jamais que o destino lhes seja imposto. Uma coisa é o supremo determinismo, a ordem divina, a lei geral, e outra coisa o destino, a trilha que pode sofrer alternativas segundo a conduta de cada um. O supremo determinismo ou ordem divina é igual para todos, enquanto que o destino é específico, é móvel, diz respeito à conduta de cada um. No seio do todo, as partes movimentam e criam para si mesmas as mais variantes condições e situações, conforme sejam boas ou ruins as suas obras. Entre o chamado Criador e a chamada criatura pairam a lei geral e a justiça geral. Mas a criatura é que tem, por natureza, o direito de acioná-las contra ou a favor de si, pelas obras que praticar. E como o espírito ou criatura deve vir a ser acima de mundos, formas e transições, importa que vá aprendendo a comandar o seu destino, ou karma. Os mais medíocres iniciados compreendiam isso. Não precisava ser um Moisés para saber que o karma ou destino deve ser comandado, e que para comandá-lo, somente procurando viver os 3 sentidos da lei de Deus. Não afirmou o divino molde de início que veio para executar a lei de Deus e não para derrogá-la? E poderia alguém derrogar a lei de Deus, eliminar da ordem divina a moral, o amor e a revelação?
209. Havia séculos que o Sinai e o Horebe eram desta forma o centro místico de um culto monoteísta. Grandes iniciados. Primeiro devemos dizer que a ciência dos mistérios era sumamente monoteísta, ou conhecedora de um Deus único e essencial, Yahvé, ou informe, ou impessoal, que se revelava pelos seus altos mensageiros. Afirmavam que os santos espíritos ou Espíritos Santos eram os filtros de Deus. A seguir diremos que nos altos montes, longe das cidades buliçosas e das vibrações grosseiras da generalidade, faziam eles os seus exercícios máximos, as suas grandes experiências agora ditas mediúnicas. Jesus perfilhou em tudo e de tudo, pois foi entre os nazireus que aguardou o tempo devido para o desempenho do seu divino messianato. O maior feito de caráter teofânico foi a transfiguração, tendo-a levado a termo no alto do Monte Tabor. O Sermão da Montanha, ou o Poema da Renúncia, foi proclamado no Monte Dito das Oliveiras. O levitismo, clericalismo como outros, ou talvez o pior de todos, porque foi aquele que crucificou o Cristo e deu origem ao clericalismo romano, que veio a ser o blasfemo do batismo de revelação, tudo faria para fazer crer no aparecimento de Deus no alto desértico do Sinai, com o fito criminoso de eliminar o conhecimento da iniciação esotérica, do mediunismo de portas fechadas, ao qual Jesus, mais tarde, veio universalizar ou tornar de toda a carne. Vide nos profetas, muitas vezes assinalado, que nos altos montes estavam os ajuntamentos deles, todavia em construções e comunidades, como havia nas margens do Mar Morto, ou em grutas onde se reuniam em épocas certas para entrar em comunhão com os altos mensageiros do Senhor. 210. O poço do vidente que vê, grandes iniciados. Ninguém daria com o conhecimento da ciência dos mistérios transformada por Jesus no conhecimento da verdade que livra, sem passar pelas provas e sob o máximo rigor. O poço do vidente que vê era a gruta onde teria que passar algumas horas em letargia física, sob o controle dos mestres encarnados e desencarnados, a fim de conhecer o mundo astral. Cada um, conforme o seu grau de evolução, teria do mundo espiritual a sua dosagem de provas e certezas. Após essa prova, os mestres encarnados aquilatavam as possibilidades do iniciando. Depois de Jesus, tudo isso foi abolido, porque a revelação torna-se então de portas abertas, e a moral e o amor passam a ser a exclusiva ficha de merecimento. Aumentou, portanto, a responsabilidade pela maior facilidade.